gente, aqui é a Duda da Pet Elétrica da UFJF e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos sobre componentes, falando um pouquinho sobre sensores de refletância. Os sensores de refletância eles são muito comuns na automação industrial, na agricultura e até mesmo em dispositivos domésticos. Então hoje a gente vai explicar um pouco sobre o que são esses sensores, o seu funcionamento, e também algumas aplicações, tanto na nossa vida, quanto em projetos aqui mesmo do PET. Então, primeiramente, sensores de refletância, eles são dispositivos eletrônicos. E eles têm a função de medir a quantidade de luz refletida por uma superfície, a fim de determinar suas propriedades, como cor, textura, se tem alguma superfície sobressalente, presença de objeto e outros tipos de propriedades de acordo com o que se deseja saber em cada aplicação desse sensor. 3 características importantes para se definir um sensor de refletância são se ele é um sensor de refletância óptica passiva ou ativa, se ele tem a refletância difusa e os tipos de luz que ele detecta. Começando sobre a refletância óptica passiva ou ativa, o sensor que é passivo, ele detecta a luz ambiente refletida pela superfície-alvo. Então, se a gente está num ambiente com pouca luz, ele não vai conseguir detectar tanta luz refletida. E se a gente está num ambiente com mais luz, consequentemente, ele vai conseguir detectar a luz com maior facilidade, a luz refletida. Já o de refletância ativa, esses sensores, eles emitem a própria luz. E então, ele colocando esse sensor na frente de um objeto ou de uma superfície, ele vai emitir a luz vai bater na superfície e vai refletir. E ele vai medir essa luz refletida por essa superfície escolhida. Já na característica da refletância difusa ou direcional, se a gente tem uma refletância difusa, a gente vai ter um sensor que ele capta luz de várias direções, quando ele está tentando procurar as luzes que são refletidas pela superfície. Então, ele não vai ir lá e medir só em uma direção, ele vai captar de várias direções, que pode atrapalhar ou ajudar no funcionamento dele, depender da aplicação. Já o de refletância direcional, é o que o nome fala, ele vai ter uma direção específica e, com isso, ele vai poder dar informações sobre a orientação da superfície, como que ela está posicionada no ambiente, esse tipo de coisa. E agora, falando sobre o tipo de luz, esses sensores eles podem trabalhar com a luz visível, com o infravermelho ou com o ultravioleta. Os sensores que trabalham com a luz visível, eles operam na faixa de comprimento de onda perceptível ao olho humano. Então, eles são mais comuns em aplicações onde é importante distinguir o tipo de cor ou características visuais de determinada superfície ou objeto. Já os sensores de luz infravermelha, eles são mais utilizados em condições e aplicações onde é necessário trabalhar com uma baixa visibilidade ou onde a detecção precisa ser feita sem a interferência da luz ambiente. Então, eles são mais utilizados na detecção de objeto, no controle de presença e em aplicações industriais e na automação. Já os sensores de luz ultravioleta, eles operam na faixa além do espectro visível para os humanos. Então, são aplicações mais especiais, onde é necessário detectar características específicas que são somente vistas na presença de uma luz UV, como, por exemplo, a fluorescência. Então, eles seriam mais utilizados, por exemplo, na inspeção de materiais, ou em aplicações mais científicas, assim, que não são tão cotidianas do nosso dia a dia. Outra característica importante de sensores de refletância é se ele é um sensor digital ou analógico. Os sensores digitais fornecem uma saída discreta, geralmente em forma de sinal binário, 0 ou 1, e eles indicam se a luz refletida ultrapassa um determinado limite pré-definido. Então, dependendo do que você jogou na programação desse sensor, por exemplo, eu quero que ele veja se tem luz daqui a 200 metros.
ele vai ver se tem ou não. Se não tiver, ele vai dar a resposta não, e se tiver, ele vai dar a resposta que tem. Ele não vai dar uma resposta mais complexa, como, por exemplo, a quantidade de luz que tem, ou qualquer coisa do tipo. Logo, ele é muito mais simples, ele tem uma simplicidade de interface muito maior, porque ele vai fornecer respostas sim ou não. E por causa disso, ele exige uma aplicação mais simplificada. No caso, eles seriam muito mais adequados, por exemplo, para a detecção de presença, já que ele só precisa saber se houve ou não a luz refletida e dar uma resposta para caso tenha luz refletida ou não. Então, a partir do momento que a luz refletiu da pessoa para o sensor, numa distância tal, ele vai lá e vai mandar o sinal de sim, teve luz refletida. Então, vai fazer um comando, como por exemplo, acender uma luz ou abrir uma porta. E o mesmo contrário, não viu a luz refletida numa faixa de espaço X, então não vai ter uma resposta, porque a resposta dele é simplesmente sim ou não. Já os sensores de refletâncias analógicos, eles são sensores que fornecem uma resposta muito maior, já que eles possuem uma saída contínua. Então, eles geralmente fornecem uma resposta em forma de voltagem ou de corrente, a depender da aplicação que você tem, que varia proporcionalmente à quantidade da luz refletida. Então, ele vai passar informações bem mais precisas, o que permite uma detecção de variações bem sutis na superfície. E esses sensores são frequentemente utilizados em aplicações onde é necessário medir características específicas da superfície-alvo do objeto, como, por exemplo, a cor, a textura, brilho e eles podem ser utilizados em sistemas de controle da qualidade industrial de determinada produção, por exemplo. Além das aplicações que eu mencionei antes, nós temos outras aplicações bem interessantes. A gente tem aplicação na navegação de robôs e veículos autônomos, e os sensores são utilizados para que esses robôs identifiquem e evitem obstáculos em seu ambiente, o que ajuda eles a terem uma navegação mais segura e mais eficiente. E um exemplo disso seria aqueles aspiradores de pó automáticos redondinhos que ficam circulando pela casa, aspirando e passando pó. Outra aplicação do cotidiano seria leitura de códigos de barra no supermercado, farmácia, esse tipo de coisa, utiliza os sensores de refletância, né? Eles detectam lá o tipo de código e aí eles leem o código, entendeu? Também temos o controle da iluminação, né? Que os sensores de refletância, inclusive de celulares, de tablets, de diversos aparelhos eletrônicos têm, seria o controle da iluminação. E uma outra aplicação seriam os radares no monitoramento do tráfego. E eles detectam a presença e a velocidade dos veículos nas estradas, etc. Calculam ver se está acima da média. E nisso eles leem as placas dos veículos. Então, além deles detectarem o veículo, né, com os sensores de refletância, e calcular a velocidade, eles também tiram a foto. Então, é uma aplicação um pouco mais complexa, porém que utiliza o sensor de refletância. Falando agora sobre o funcionamento dos sensores de refletância, primeiro a gente tem os componentes básicos de todo sensor, que no caso pode ser a fonte de luz, que emite luz, no caso de sensores ativos, um fotodiodo ou um fototransistor que detecta a luz refletida. Todos os sensores de refletância têm esse, porque eles vão precisar detectar a luz refletida. E esse fotodiodo ou fototransistor, ele vai converter a luz refletida em um sinal elétrico. E dentro dos sensores de refletância, a gente também tem circuitos eletrônicos, que eles vão processar esse sinal elétrico que foi convertido para determinar as propriedades da superfície. Agora, partindo para o funcionamento efetivo do sensor,
Primeiro, a gente vai ter emissão de luz se o sensor for ativo. Se ele for passivo, ele não vai emitir, ele só vai detectar. Então, ele vai emitir, o sensor vai emitir uma fonte de luz, que pode ser ou a visível, ou a ultravioleta, ou a infravermelho, dependendo do tipo da aplicação. Nisso, vai ter a iluminação da superfície e a superfície vai refletir a luz que foi emitida, a luz incidente. Ou, no caso de um sensor que é passivo, a luz, ele vai detectar a luz que já está nele, então a luz ambiente que está sendo refletida. Então, não vai, a parte da emissão é desconsiderada e parte direto para a reflexão da luz. Nisso, o sensor ele vai utilizar o componente fotossensível, que é, como eu falei, o fotodiodo ou o fototransistor, e ele vai detectar a intensidade da luz, converter no sinal elétrico, e através do sistema elétrico do sensor, ele vai processar e determinar, né, de acordo com a programação de cada sensor, o tipo de característica que a gente está querendo para a superfície. No caso de sensores mais simples, eles não vão nem passar por esse processamento do sinal. Eles vão só detectar se teve ou não e mandar a resposta sim ou não. E isso seria a saída do resultado, né? Se a gente tem um sensor digital, ele vai mandar a resposta sim ou não para a luz refletida. E se a gente tem um analógico, ele já vai mandar o que foi processado, né? No caso, as características do objeto, a distância, etc. E essa seria a saída do sensor analógico. Então, é um dispositivo bem simples que consegue gerar muitas informações e ser aplicado em várias circunstâncias, em várias situações. Ao lado, a gente tem um exemplo de um sensor de refletância acoplado ao Arduino, que é um microcontrolador. E é basicamente uma via de mão dupla, dependendo da aplicação, obviamente. Mas falando de uma aplicação genérica, o Arduino está controlando um sistema. Nesse sistema tem um sensor de refletância. Ele manda um sinal para o sensor de refletância ser ativado. O sensor é ativado, procura lá a superfície, ele recebe os dados da superfície, a luz refletida, processa e manda a saída do resultado para o Arduino. E o Arduino vai lá, dependendo da aplicação, vai fazer uma ação diferente, a depender para cada resultado que o sensor oferecer para ele. Então, é só um exemplo de como ele pode ser acoplado. Ele pode ser acoplado com outros microcontroladores também, mas é geralmente uma resposta de mão dupla. Então, um manda um comando, o outro manda uma resposta, que vai mandar outro comando, que vai mandar outra resposta, assim sucessivamente. No vídeo abaixo, a gente tem um exemplo de um carrinho seguidor de linha, do nosso projeto Linusbot. Este carrinho ele tem que seguir a linha preta da pista. Então, entre as suas rodas dianteiras, a gente tem um sensor de refletância que é de infravermelho. Então, ele vai ver se o carrinho está exatamente abaixo da linha preta e vai mandar uma resposta para o Arduino. Mandando essa resposta para o Arduino vai calcular se o carrinho precisa virar mais para a esquerda, mais para a direita, ou se ele tem que se manter no caminho para que ele fique exatamente embaixo da linha e consiga fazer o trajeto da forma mais rápida possível. E o sensor continua trabalhando o tempo todo, porque como o carrinho não pode parar de andar, ele tem que ficar funcionando o tempo todo e mandando resposta para o Arduino, e o Arduino vai vendo se o carrinho vai para a direita, para a esquerda, ou se ele continua reto. Então, uma aplicação bem interessante do sensor é essa do carrinho seguidor de linha. E é uma das aplicações que a gente mais consegue ver como que funciona esse sensor de refletância.
Então, gente, a gente conseguiu ver no vídeo de hoje um pouco do funcionamento dos sensores de refletância, algumas aplicações bacanas, um pouco dos componentes, de como ele trabalha e aplicações no nosso dia a dia e também nos projetos do PET. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e se vocês tiverem alguma dúvida ou algum exemplo que não foi citado sobre os sensores, deixem nos comentários e segue a gente nas nossas redes sociais e continua acompanhando porque logo mais vamos ter outros vídeos interessantes. Um beijo!